Aí galera, tranquilo, na boa? Vou retomar hoje o assunto família, motivado pela fala do ministro, não é? Que novamente este momento de extrema direita novamente retoma o tema família de um lado, homossexualismo do outro, né? Usando o termo, inclusive, famílias ajustadas, e, portanto, ele entende que há famílias desajustadas, sem ele perceber que a própria ideia de ajuste significa que existiria um padrão e as famílias encaixariam perfeitamente e famílias não se encaixariam perfeitamente a um padrão já existente. E ele não se questiona sobre o padrão, né? Seria um padrão, sei lá, divino, ahistórico, um padrão natural, né? A natureza daria um padrão e as famílias se aproximariam ou não deste padrão. No sentido de que a natureza não prevê, no sentido biológico, né? Não prevê nos genes dos humanos um procedimento além daquele que é a mulher fica grávida e tem filhos. Além disso, não há algo pré-definido a que se possa olhar para apontar o correto, o incorreto, o ajustamento ou o não ajustamento. O que sabe-se é que as famílias ou as pessoas que por algum motivo se harmonizam e que permanecem juntas por um período maior ou menor de tempo. O que se sabe é que pessoas que se reúnem de uma maneira harmoniosa e que, portanto, têm seus próprios filhos ou adotam filhos de outras pessoas, ou que de alguma forma criam crianças, bebês, né? O que se sabe é que essas estruturas, elas são, vamos dizer assim, orientadas pelo seu tempo, pelo seu espaço, pela economia daquele país, pela economia daquela região, e que, ao mesmo tempo em que elas são orientadas pela realidade em que vivem para criarem os seus filhos ou as crianças, elas acabam trazendo esta realidade para os filhos. Ou seja, os adultos vão contar para seus filhos como é esse mundo. Vão dizer aos seus filhos, né, do bom e do mal, do correto, do incorreto. Vão trazer, vão verbalizar, vão trazer ao imaginário desta criança o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer, o que é possível e o que é impossível naquele contexto histórico, né, realizar para essas crianças. Portanto, esta família tem uma função social, que é contar para essa criança como essa sociedade se compõe e o que essa sociedade espera que deve continuar ocorrendo para que ela assim se mantenha. Então, qual é o cimento das sociedades? O simbólico, a norma, a regra, os conceitos, as moralidades, que é passado de geração em geração, seja por como se conta o mundo para os jovens, seja como se transforma em lei jurídica, né, institucional, como as pessoas devem se comportar. É muito interessante, por exemplo, hoje, quer dizer, sempre,
de alguma forma sempre existiu, mas hoje muito forte, uma certa discrepância, uma desarmonização de como a escola deve ver a socialização das crianças e como inúmeras famílias veem esta socialização. Então a escolarização formal, acadêmica, principalmente dos pequenininhos, né? Ela não está se harmonizando com que as diversas famílias, inúmeras famílias, entendem como uma socialização adequada. Talvez seja por isso que o ministro fala, junta a ideia de famílias que não se ajustam à homossexualidade. Porque determinadas famílias, e aqui abro aspas, já ajustadas, né? Segundo o ministro, famílias já ajustadas, não conseguem sequer compreender a escola quando a escola apresenta outras formas de ajustes possíveis. Ou seja, as pessoas vão se ajustar sim, mas a que regras, a que normas, a que contextos, a que realidades, né? Mas que as pessoas se ajustam no sentido de que se harmonizam e se sentem felizes com determinadas pessoas, em determinados lugares, num determinado contexto, isto sim, porque isso é da socialização humana e vão se sentir menos ajustadas em relação a outros contextos. Entretanto, nós não podemos contemporaneamente eleger determinado contexto, né, como aquele verdadeiro e que a escola deve reproduzir, a sociedade deve reproduzir, e aquele inadequado, imperfeito, que traz o mal para a sociedade. Na prática, papai, mamãe e criancinhas, juntos e felizes, eles não acontecem, pelo menos não na maioria dos casos. E por que isso? Existe alguma maldade sobrenatural que transforma as famílias? Existe o comunismo? Existe forças maléficas? Não. Acontece que a sociedade contemporânea, a sociedade voltada para o consumo, voltada para a produção, a sociedade neocapitalista, a sociedade tecnológica, ela transforma a família. Como que transforma? É a mãe que trabalha, é o pai que trabalha, é a criança que está na internet, é o adolescente que se comunica com alguém em inglês, é o outro que fala em francês. Percebe? Esse movimento, esse foco, inclusive, na satisfação de desejos, né? Feliz é aquele que consome, feliz é aquele que sente mais prazer na situação tal. Uma sociedade bastante hedonista, uma sociedade que aponta para o belo, mas o belo industrial, o belo do relógio bonito, o belo daquele tipo de mulher, tipos de homens bonitos que podem ser reproduzidos pela moda, por exemplo. Isto modifica a família. Veja, não é possível uma família, pai, mãe e filhos, numa sociedade que precisa que esses elementos saiam para trabalhar, que esses elementos valorizem a felicidade baseada no prazer, né? E que se exija deles que eles mantenham o padrão que eu não sei se algum dia existiu, né? Aquele padrão de manhãzinha, todo mundo comendo junto, feliz e tal, aquela coisa toda. É impossível. A própria realidade social, econômica, histórica e política, né, transforma a sociedade de maneira que ela não consegue reproduzir essa família tradicional. Veja, a sociedade transforma a família transforma a sociedade mantém a família em transformação, a família em transformação permite uma sociedade que se transforma. Portanto, da onde vem esse saudosismo? Da onde vem esses grupos de pessoas que querem uma família que talvez nunca tenha existido, que quer uma família conceitual de dicionário, que quer uma família parada, estanque, uma família homem, mulher e filhos? Da onde vem isto?
quem são as pessoas que querem, que desejam essa família retilínea, né? Como elas veem o mundo? Por qual quadradinho, por qual janelinha elas veem o mundo, né? É um mundo moralista, é um mundo hierárquico, é um mundo ainda daquele homem que manda, ainda daquela mulher que obedece, é um mundo ainda que se dá bonequinhas para as gurias e bola de futebol para os guris, né? E é um desejo de que assim se mantenha, ou seja, é um modelo patriarcal que ainda quer se manter patriarcal teológico, e que quer manter assim. Mas por que quer manter assim? Porque, de certa forma, é uma manutenção do status quo, é a manutenção das diferenças sociais, é a manutenção de quem consome, de quem produz e de quem é consumido nesse processo, né? É a manutenção das diferenças raciais. Horrível, né? Não há raças entre homens. A diferença entre pessoas, né? Quem pode mais, quem pode menos, quem é mais, quem é menos. É a manutenção de tudo isto. No fundo, é o desejo que os trilhos se mantenham, que a sociedade se mantenha homofóbica, que a sociedade se mantenha separadora de pessoas, que se mantenha não fraterna. Talvez o ponto seja manter a sociedade não fraterna, para que possamos manter a competição, para que possamos manter o não sentimento pelas pessoas que sofrem. Uma sociedade competitiva. Então, quem quer uma família de dicionário, quem quer uma família dentro dos trilhos, é a mesma pessoa que quer tudo isso de ruim que nós temos hoje. Tudo isso, todas as perseguições, todas as extremas direitas possíveis se baseiam nisto que essas pessoas tanto desejam. A manutenção das diferenças, a manutenção de pertencimento às elites, pertencimentos a religiões, pertencimento a etnias e, portanto, se eu pertenço a isso, desconheço aquilo, não quero. Então, gente, é o momento de manter o conceito de família em aberto. O conceito de família no século XXI, né? É um conjunto de pessoas que cooperam entre si, que são fraternos entre si, que contribuem entre si para a felicidade geral deste grupo e aberto para a felicidade, cooperação com os outros grupos. Porque se a família não é um conceito fechado, não é um conceito sanguíneo, eu posso sair dessa família para aquela e posso daquela voltar para essa, independente se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou homossexual, se eu sou heterossexual, se eu sou católico, se eu sou protestante, da onde eu venho, para onde eu vou. Portanto, o planeta é um só e a nossa família é a família humana. Certo? Um abraço e até a próxima.